Instituições financeiras devem disponibilizar boleto para quitação antecipada dos contratos com redução de juros. A comissão faz vistoria em abrigo de adolescentes. O Jornal da Alerj começa agora. As instituições financeiras que não disponibilizarem boletos bancários para quitação antecipada de contratos com redução de juros e multas poderão ser multadas. Acompanhe agora os projetos votados no plenário. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram um projeto da mesa diretora que criou o Fundo Especial da Assembleia Legislativa. O objetivo é permitir que os recursos economizados possam ser usados para a compra de bens destinados a programas de saúde, educação e segurança do Estado ou dos municípios. O texto recebeu 9 emendas e retornou às comissões. O fundo contemplava investimentos e doações na área da cultura, na área do esporte, mas não contemplava na área da saúde, na área da educação, que são atividades que nós consideramos fundamentais, onde a Alerj deve se inserir, né? Então, conversando com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, foi sugerido para que nós tivéssemos mais flexibilidade. E as instituições financeiras que não disponibilizarem boletos para que o consumidor faça a quitação antecipada dos contratos com desconto poderão ser multadas. O projeto do deputado Wagner Montes foi aprovado e segue para análise do governador. Já a deputada enfermeira Rejane quer criar o programa chamado Amigo do Idoso. A ideia é reunir voluntários para desenvolver atividades recreativas e culturais com os idosos internados em clínicas, casas de repouso ou enfermarias de longa permanência em hospitais públicos ou privados. Os servidores que participarem como voluntários do programa terão as horas computadas como trabalhadas. A matéria foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. O objetivo é você trabalhar com voluntários. Tanto voluntário mesmo que se expõe, quer lá ajudar, quanto aqueles voluntários do próprio serviço público, que muitas das vezes os prefeitos, e a gente estava até conversando ali, os prefeitos pedem para eles fazerem uma atividade de rua, verificação de pressão. No caso dos servidores, não é um voluntariado, entre aspas. Você acaba sendo convidado a fazer. E muitas das vezes você não nega, claro, você não vai negar. Mas ninguém computa nem o horário que você está ali trabalhando. As agências bancárias podem ser obrigadas a ter um funcionário exclusivo para o atendimento de idosos nos terminais de autoatendimento. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, foi aprovado e ainda precisa passar por mais uma votação antes de se tornar lei. Hoje, todos sabem que, com o advento da tecnologia, ficou muito menos humanizado. Os próprios bancos diminuíram muito o número de funcionários. A tecnologia vem substituindo mão de obra. Mas na questão dos idosos nós temos que ter cuidado. A mudança de um número, quando dá uma senha para alguém digitar, amanhã depois nós temos diversos casos onde idosos são ludibriados, são roubados. E a deputada Daniele Guerreiro quer que o Estado priorize o repasse de recursos de convênios ligados ao meio ambiente aos municípios que tiverem um Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. Os conselhos devem fiscalizar a aplicação dos recursos, promover campanhas de conscientização da população e vacinação e castração em massa, entre outros. A proposta foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. Eu acho que é uma forma de incentivar os municípios do estado do Rio de Janeiro a criar esses conselhos municipais de proteção e defesa dos animais, que nós não temos. Então nós sabemos da dificuldade e a participação. Eu acho que esses conselhos é nada mais do que o fortalecimento da participação democrática popular. Por quê? Porque você pode estar implementando e formulando políticas públicas. E é isso que os nossos animais estão precisando.
A Comissão de Trabalho da Alerj se reuniu com representantes de casas lotéricas para discutir a prorrogação dos contratos de concessão dos pontos. Uma lei federal de 2013 garante que os atuais donos das lotéricas possam renovar as concessões com a Caixa Econômica Federal por mais 20 anos, após o fim dos contratos. A gente julga que a lei já é o suficiente para fazer valer a renovatória de todos os contratos dos permissionários existentes. Porém, a Caixa Econômica não entende dessa forma e alega que está seguindo ordem do TCU. Por outro lado, o Tribunal de Contas da União tem um acórdão anterior à lei que determina licitar os pontos lotéricos ao final dos atuais contratos, o que não agrada aos comerciantes. E a gente entende que o TCU está ali simplesmente para dizer o que está certo e o que está errado. Não tem o poder para tal. Os parlamentares da Comissão de Trabalho vão apoiar os representantes para garantir que a lei federal seja cumprida. A licitação há de ser feita depois de cumpridos os contratos, respeitando cada um as datas de realização dos contratos e não, num ato de força, causar essa agonia toda. A ideia proposta pelos parlamentares do Rio é que a bancada federal seja mobilizada e a lei seja cumprida pela Caixa. Essa audiência pública tem o objetivo de, primeiro, em homenagem aos postos de trabalho, mas de fortalecer uma luta que está sendo travada também no Congresso Nacional. Dia 3 tem uma audiência pública lá, no sentido de fazer com que os contratos sejam respeitados. É a questão da segurança jurídica, é o cumprimento da Constituição. Além da preocupação de perderem o direito ao trabalho, a consequência pode ser o desemprego de 50 mil pessoas em todo o país. O prejuízo na prestação de serviço, como pagamento de contas e aposentadorias, pode ser grande. O deputado Paulo Ramos lamentou a ausência de representantes da Caixa Econômica no plenário da Assembleia. Porque demonstra, assim, uma dificuldade de explicar o porquê. Porque o superintendente da Caixa aqui, que representa a Caixa Econômica, poderia mandar alguém para dizer a razão. Quer dizer, por que a Caixa Econômica está tomando essa iniciativa? Está cumprindo uma determinação do Tribunal de Contas, é isto? O Tribunal de Contas é um órgão que tem a autonomia para determinar isto? A ausência significa a fragilidade, significa o receio, significa não ter sustentação para aquilo que está fazendo. Nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça analisou 42 projetos de lei. O projeto do deputado Luiz Paulo, aprovado pela Constitucionalidade, trata da transparência na execução do orçamento do Estado. O Estado do Rio de Janeiro tem um sistema de informações gerenciais, chamado SIG e o CIAFEM. Esses dois sistemas, eles permitem que os deputados, através de uma senha, acompanhem diariamente as receitas do Estado que entram e as despesas que são executadas. Nós queremos que qualquer um do povo possa fazê-lo. Isso é importante também para as universidades, comporem seus trabalhos de estudo sobre administração pública, e é importante também para a mídia divulgar esses resultados. Então, queremos transparência total. Também foi aprovado o projeto dos deputados Zaqueu Teixeira e Jorge Pisciani, que estabelece uma política estadual de busca de pessoas desaparecidas. O de número 354 de 2015, do deputado Paulo Ramos, também teve parecer favorável pela comissão e autoriza o governo a disponibilizar unidades móveis para atendimento de casos de maus tratos a animais em todos os municípios do Rio. Outro aprovado foi o do deputado Chiquinho da Mangueira e determina a utilização de energia solar e captação de água da chuva em arenas e estádios esportivos. Até pelo momento que nós estamos vivendo hoje, e já há uma estrutura própria nos estádios para a captação dessa água da chuva. Então, por que não utilizar? Um projeto vai fazer com que o Executivo transforme os equipamentos públicos esportivos numa base de captação de água para que possa ser usado para piscina, para molhar o jardim, enfim. Eu acho que a gente está vivendo um momento aí de uma grave crise hídrica. Se a gente não aproveitar a pouca chuva que tem,
a gente daqui a pouco não vai ter mais água. O projeto de lei número 497 do deputado André Lazzaroni também teve parecer favorável e estabelece preferência de embarque e desembarque em elevadores de prédios públicos e comerciais. A Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso vistoriou nesta terça-feira a Unidade Municipal de Acolhimento Raul Seixas, na Praça da Bandeira. 30 adolescentes estão abrigados na instituição. Nós podemos constatar que o abrigo não é ainda o que a gente deseja para os meninos, mas está havendo da parte dos servidores e da própria prefeitura um esforço para garantir o mínimo para eles. Nós não foi uma visita marcada, nós chegamos de surpresa. O almoço deles já estava praticamente pronto, um almoço muito bem servido. O sinal estava bem cheirosinho e as camas estavam com lençóis limpos. O ambiente estava limpo, organizado, mesmo não sendo uma visita programada. Então, com isso, a gente se sente assim, um pouco feliz de saber que está havendo o empenho das partes de pelo menos estar fornecendo o mínimo a esses meninos que ali ficam abrigados. Esperamos que as visitas nos próximos abrigos também a gente possa ter essa resposta. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.